Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Histórias que inspiram, olhares que surpreendem. Jornalistas viajam pelo Brasil e pelo mundo em busca de grandes histórias. Caminhos da Reportagem. Toda sexta às 11 horas da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Olá, muito bom dia! Estamos no ar com a primeira edição do Jornal Todo Dia desta sexta-feira, dia 1º de maio de 2026, feriado nacional, para que você possa ficar muito bem informado na próxima hora sobre a nossa região. Confira os destaques do Jornal Todo Dia. Dia do Trabalho, data relembra memórias e legado de uma vida de esforço. Entenda o panorama da gripe em nossa região. ECA Digital surge para proteger menores no ambiente online. Escritor mirim de Americana lança livro em São Paulo. Tudo isso e muito mais você acompanha com a gente agora na primeira edição do Jornal Todo Dia. Mais uma vez, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para você que nos acompanha neste feriadão. Muita gente de folga no dia de hoje, aproveitando o feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho. Aproveite com muita saúde, com muita sabedoria o seu feriado, o final de semana, e esteja sempre junto com a TV Todo Dia. Nossa programação televisiva continua e você já sabe que pode sempre nos acompanhar nos canais digitais da TV Todo Dia. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, no TikTok, no YouTube, temos o nosso portal tododia.com.br, o nosso WhatsApp, tudo disponível para que você possa ficar muito bem informado sobre a nossa região e ainda entrar em contato conosco para contar a sua história. Bom, a gente começa essa edição do Jornal Todo Dia falando justamente sobre o Dia do Trabalho, o dia da comemoração do trabalho, feriado nacional, como nós já dissemos. A gente traz uma matéria especial com a nossa repórter Tayla Nogueira, que resgata memórias de trabalho e o legado de um esforço de uma vida dedicada ao trabalho, trabalho que principalmente antigamente muito braçal, muita força física, que deixa rastros até hoje, e hoje a tecnologia mudando basicamente todas as formas de trabalho em nosso país e em nosso mundo de maneira geral. Vamos acompanhar a matéria especial no Jornal Todo Dia do Dia do Trabalho. O trabalho atravessa gerações, molda histórias e constrói famílias. Em meio às mudanças do mundo moderno, há quem carregue no corpo e na memória décadas de dedicação, exemplos vivos de uma época em que o esforço começava ainda na infância. Hoje, no lugar da força bruta, máquinas e tecnologia dominam o cenário, mas para muitos trabalhadores, o valor do trabalho continua o mesmo. Comecei praticamente na lavoura da cana, ajudando meus pais, minha mãe. Com 7, 8 anos, a gente já começou no corte de cana, né? E na lavoura total, seria o arroz, feijão, milho, enfim, era a lavoura da região na época, né? Do campo para a cidade, seu Otávio construiu uma vida inteira atrás do volante. Meu pai era taxista, a gente morava no sítio, mas meu pai era taxista aqui na cidade. Em 1965, a gente começou com o carro dele. Depois foi quando eu adquiri a minha placa e, graças a Deus, já fui caminhoneiro, já tive de tudo na vida. Uma trajetória marcada por desafios, muitos deles ainda presentes nos dias atuais. Sempre foi difícil, que nem está agora, né? Hoje também está difícil para todo mundo.
que dependem do trabalho, não é muito fácil. A vida tem que ser bem controlada, né? Mas a gente está lutando desde aquela idade que eu falei e a gente luta até hoje, né? Se antes o trabalho dependia quase exclusivamente da força física, hoje a realidade é outra. Naquela época era um serviço mais brutal, porque tudo dependia assim da parte física, né? Hoje já é tudo com maquinários, né? Naquela época tudo que você ia fazer dependia da pessoa, do serviço brutal mesmo. Não tinha tantas aparelhagens, tantas máquinas que hoje é tudo com facilidade, né? Mas nem tudo mudou. A necessidade de trabalhar continua sendo essencial. Para levar o pão e o leite para casa tem que trabalhar. Para ele, o trabalho vai além da renda. O que o trabalho significou na vida do senhor? Melhor coisa da minha vida. Melhor coisa? Eu adoro trabalhar. Para mim, não consigo ficar parado, né? Domingo eu tenho que procurar algum serviço para fazer. Se eu não vir no ponto aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Não consigo ficar parado. Então, para mim, o trabalho é a melhor coisa da vida de um ser humano. E quando o assunto é a nova geração, o olhar é crítico. Com essa tecnologia de agora, as pessoas não querem pegar mais no trabalho, que se chama o trabalhador. Hoje é tudo nas maquininhas, tudo nas máquinas. Mesmo assim, ele acredita que o caminho continua sendo o mesmo. A melhor coisa mesmo é a pessoa se interessar no trabalho e trabalhar. Histórias como a de seu Otávio se cruzam com a de outros trabalhadores que também ajudaram a construir o próprio destino longe de casa. Vindos de outro país, com outra cultura e sem falar o idioma, muitos imigrantes encontraram no trabalho a única forma de recomeçar. Nós, quando vivemos no Japão, não sabia falar português nem nada, né? A única coisa é mexer com terra, né? Do trabalho na lavoura ao setor industrial, a trajetória foi construída passo a passo. Comecei de ajudante, depois trabalhou de soldador, depois foi para supervisor de solda, depois foi supervisor geral, né? Tocava a obra. Uma época que, segundo ele, exigia esforço, mas também oferecia oportunidades. Era muito bom serviço, naquela época. Ganhava pouco, mas tinha muito valor. No valor disso. Ganhava pouco, mas a valorização é muito. Hoje tem volume, mas não tem valor, né? Turma dava sangue para trabalhar. Com o passar dos anos, o trabalho trouxe estabilidade e garantiu o futuro da família. Eu acho que fonte é meu, né? Entendeu? Através de mim, que hoje está a família, minha família. Assim como o seu Otávio, ele também observa mudanças no comportamento das novas gerações. Aquela época, quer dizer que o pessoal que necessita trabalhar fazia força, muito força para, né, entrar no firma, ganhar profissão. E hoje eu acho que a rapaziada não quer trabalhar e quer fichar, que salário só. Mas deixa um recado direto para quem está começando. Depende do esforço de cada um, sabe? Se esperar os outros trazerem mão beijada para você, ninguém vai trazer, não. Você tem que lutar, entendeu? Entre passado e presente, histórias como essas mostram que, independente da época, o trabalho continua sendo o principal caminho para construir uma vida digna e também um legado que atravessa gerações. Tayla Nogueira, para a TV Todo Dia. Matéria importante com a nossa repórter Tayla Nogueira. Bom, agora a gente fala de saúde em nossa região, mais especificamente sobre a gripe. Os números da gripe têm chamado a atenção, de certa maneira, e os números da vacinação. Esses sim são os que têm chamado mais atenção pela baixa adesão de maneira geral em relação à população da nossa região. Nossa repórter Nicole Maia preparou uma matéria importante, trazendo um panorama geral sobre a influenza em nossa região e os cuidados necessários para se livrar da doença. Vamos acompanhar.
A influenza foi responsável por 43 das mortes por síndrome respiratória aguda grave entre as semanas epidemiológicas 10 e 13 no Brasil. Mesmo com o cenário, a região de cobertura da TV Todo Dia apresentou baixa adesão do grupo prioritário à imunização. A gripe pode, principalmente no idoso, na pessoa que já tem outras doenças de base, como diabetes, doença respiratória crônica, insuficiência cardíaca, pode levar a casos graves, pode levar inclusive a internação e pode levar, não no idoso, pode levar inclusive à morte. Daí a importância da vacinação. Em 9 cidades analisadas foram aplicadas cerca de 236 mil doses da vacina contra a influenza. Campinas aplicou 134 mil, mas a adesão entre os grupos fica abaixo de 50%. São 35% de adesão nos idosos, 14% em crianças de 6 meses e menores de 6 anos e 32% em gestantes. Em Hortolândia, o cenário é similar. Foram aplicadas 18 mil doses em 2026. A cobertura entre crianças é de 9%. Entre idosos, a cobertura chega a 29% e em gestantes foi de 25%. Nenhum município está bom. Tem os que estão ruins e os que estão muito ruins. Se reverte aumento de internações, né? Porque, como eu falei, as pessoas acham, eu tomo vacina de gripe e pego gripe. Realmente a gente sabe. E a gente sabe que, principalmente no idoso, tem um conceito que é a eficácia global e a eficácia para caso grave. A eficácia global da vacina da gripe, ela realmente não é lá essas coisas, dá 40%, 50%. Quer dizer, você, mesmo tomando a vacina de gripe, você vai ter 50% de chance de ter gripe. Até mais, 70% se for idoso. Contudo, o impacto na internação, mesmo você tendo gripe, você vai ter menos internação, porque essa gripe você não vai ter tanto caso grave. O motivo da urgência tem como base os números do ano passado. Em Campinas, por exemplo, foram 552 casos graves e 67 mortes por influenza. Um dado que acende um alerta. Das vítimas fatais, 53 não tinham se vacinado. Os sintomas são comuns: febre, dor no corpo, dor de cabeça e dor de garganta são os principais. Outros sinais costumam surgir, como calafrios, mal-estar, dores nas articulações e secreção nasal. A evolução pode acontecer rapidamente nas complicações respiratórias. Influenza é um nome italiano, quer dizer influenza do frio, porque o aumento no caso dos meses mais frios, tá? É uma doença respiratória, de transmissão extremamente fácil, tá? Transmitida por proximidade, através dessas gotículas que a gente emite quando está falando, ou mesmo por secreção que fica na mão, de assoar o nariz, ou de espirrar e tapar o nariz e cumprimentar outra pessoa, tocando outra pessoa, a pessoa põe a mão no nariz ou na boca, adquire, tá? Em Americana já foram 18 mil doses aplicadas. Limeira e Sumaré seguem o mesmo ritmo, com 17 mil e 15 mil doses, respectivamente. Santa Bárbara do Oeste registrou 11 mil pessoas vacinadas e em Paulínia foram 11 mil pessoas imunizadas, todas do grupo prioritário. O principal diferencial em relação ao resfriado comum e à rinite é a febre, que é mais elevada. Tá? O resfriado comum dificilmente vai ter uma febre mais de 38 graus. A gripe fácil chega a 38,5, 39. Pode dar bastante dor de garganta, tá? E dá um desconforto geral muito importante. Às vezes muita dor muscular, coisa que o resfriado comum não costuma dar, só dá um pouco de mal-estar. Muita falta de apetite. É comum ter dor de cabeça, tá? E é mais comum também dos olhos ficarem meio avermelhados. Então, a severidade dos sintomas é que diferencia o resfriado comum, que é causado pelo rinovírus, né, da gripe ou influenza, que é um quadro mais grave. Existem 4 tipos do vírus influenza: o A, B, C e D. Os tipos A e B são os responsáveis por epidemias sazonais, sendo o tipo A associado às grandes pandemias. Basicamente, a gente tem circulando 2 subtipos, o H1N1, que
ressurgiu na época do surto de 2009, e o H3N2, que está por aí desde os anos 70. Um ano dá mais um, outro ano dá mais do outro, tá? E por causa disso, todo ano a composição da vacina da gripe muda, né? O vírus B e o vírus C, eles dão anualmente, principalmente na época do inverno, mas não dão tão generalizado. O vírus B dá mais em surtos dentro de famílias, que a capacidade de transmissão é menor, e o C também. Então, clinicamente, o mais importante é o AH1N1 e o H3N2. A gente se vacina também para o B, porque dá surtos domiciliares, surtos em comunidades fechadas. A síndrome respiratória aguda grave é uma condição que pode ser causada por uma variedade de vírus, mas que o estado gripal evolui para uma insuficiência respiratória. Começa a ter muita falta de ar, precisa de oxigênio, às vezes precisa ser até entubado. Do ano passado para cá, o principal causador dessa síndrome, o primeiro causador tem sido o vírus da influenza, tá? H3N2, H1N1. Em segundo lugar, o vírus respiratório sincicial, que agora tem se comentado bastante, né? Principalmente no respiratório sincicial nas crianças pequenas e nos idosos. O Covid está em terceiro lugar, ali empatado com o renovírus. A vacinação é destinada, neste momento, aos grupos prioritários, como idosos, crianças de 6 meses e menores de 6 anos e gestantes, e depois aberta para o público em geral. Infelizmente, todo ano sobra um monte de vacina, porque as pessoas de grupo prioritário muitas vezes não estão tomando. Estou conversando com você hoje, acabei de internar um paciente, fumante, bronquite crônica, não quis tomar vacina, porque diz que toma vacina e pega a gripe, chegou a ciência respiratória, avaliei na enfermaria, ele piorou, eu acabei de mandar para UTI. E as pessoas podem morrer de gripe, sim. Mesmo com a imunização, existem as chances de pegar a gripe. Entretanto, o estado é mais controlado. Parecido com o que aconteceu com a vacina do Covid. A pessoa tinha Covid, mas quem era vacinado, o risco de internar, o risco de morrer é muito menor. Isso precisa ficar claro. Tomei vacina da gripe, eu tive gripe. Falei, olha, se não tivesse tomado ia ser muito pior. E tem uma segunda coisa, a vacina demora umas 2 semanas, pelo menos, para fazer efeito. Se você tomou a vacina hoje, teve gripe dele 4 dias, não é porque você tomou a vacina, é porque não deu tempo da vacina provocar a produção de anticorpos que impedisse a pessoa de adquirir a doença. O exame para identificar a influenza é similar da Covid-19. Para quem já adoeceu, existe um tratamento com o antiviral Oseltamivir, que deve começar nas primeiras 48 horas após os primeiros sintomas. Essa medicação é disponibilizada pelo governo, não se acha para comprar em farmácia faz tempo, mas é disponibilizado pelo governo, usualmente fica nos prontos-socorros e nas unidades de pronto atendimento do município, e é um tratamento que é feito à base de cápsulas, são uma cápsula de 75 miligramas, uma de manhã e uma à noite, 2 vezes por dia, por 5 dias. Ela diminui bastante a taxa de complicação. Não é uma bala de uma coisa mágica, mas a gente sabe que diminui sim a taxa de complicação. Então essas pessoas com o diagnóstico de gripe, agora tem que fazer o exame, que é um exame igualzinho da Covid, é um exame que colhe a secreção nasal, é feito, sai o resultado em 30, 40 minutos, às vezes 1 hora, dando positivo para a influenza A ou influenza B, você toma o medicamento por 5 dias, é bastante seguro, a taxa de efeitos colaterais na alta é bastante baixa, e pacientes internados sempre usam, pacientes de grupo de risco é para usar. Mas a prevenção ainda é o melhor caminho. Além da vacina, valem as regras como mãos limpas, ambientes ventilados e evitar aglomerações. Se você faz parte do grupo prioritário, procure um posto de saúde mais próximo. Nicole Maia para a TV Todo Dia. É importante a atenção com a saúde, principalmente com a gripe, que muitas vezes chega silenciosa e depois podem causar sérios problemas. Bom, agora a gente fala sobre trânsito aqui no Jornal Todo Dia. Índices regionais têm emitido um alerta a todos os motoristas e pedestres da nossa região. Números das cidades de Piracicaba, Campinas e Limeira foram a base para uma matéria especial da nossa repórter Natália Tetzner, que destaca justamente
o alto número de mortes no trânsito. No trânsito, vivemos um cenário impactante. Dados recentes do Infociga, o Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito do Estado de São Paulo, revelam a gravidade da situação nas cidades da nossa região. Entre os municípios com mais de 300 mil moradores, Piracicaba acende um alerta vermelho. É a terceira cidade com a maior taxa de óbitos por habitante no último ano. Foram 68 mortes registradas, o que representa uma média de quase 16 vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes. Campinas aparece na 11ª posição, a taxa de 11,31, somando 129 vidas perdidas no trânsito. Já no grupo das cidades que tem entre 150 e 300 mil habitantes, Limeira ocupa o 4º lugar. Com 59 óbitos em 12 meses, a taxa na cidade chega a 20,13 para cada 100 mil moradores. Para entender o que esses números representam na prática e como as autoridades estão agindo, o coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito da INDEC, Marcelo Carpenter, detalha os indicadores de Campinas. Bom, os nossos indicadores, geralmente os mapas de calor, né, que a gente acompanha como instituição de trânsito, são o mapa de sinistralidade da cidade. Então, nós escolhemos as informações onde envolvem sinistros com fatais e também com sequelas severas, né, permanentes, para poder direcionar fiscalizações tanto no ambiente físico, né, quanto também no ambiente virtual, digital, para que a gente possa, então, coibir, né, esse comportamento de risco na cidade, né, de condutores habilitados e também de não habilitados, que muitas vezes são flagrados durante as nossas operações. A empresa municipal de desenvolvimento de Campinas afirma que a cidade registra uma queda no número de vítimas fatais em comparação ao ano passado. Para o coordenador, um fator determinante para essa melhora foi a lei de número 14.599, de junho de 2023, que ampliou as competências das guardas municipais na fiscalização de trânsito. Na verdade, nós tivemos uma redução, né, de 63% dos óbitos, né, na cidade de Campinas, né, chega a 52 no ambiente urbano e 48 nas rodovias que cortam nossa cidade. Então, são fatores que nos deram um alerta de gratidão, justamente porque tem um reforço da fiscalização, né, que começou a ser mais efetiva através do município, a partir da Lei 14.599, que passou a viger lá em junho de 23, né, que compartilhou a competência que era só do Estado para os agentes municipais e através de um convênio com a Guarda Municipal. Então, essas operações, né, acabam melhorando a qualidade da frota da cidade de Campinas, porque os agentes passaram a poder abordar os veículos, né, e seus condutores. Então, a gente consegue constatar aí a questão dos itens de segurança do veículo e também se o condutor é ou não habilitado para estar conduzindo. E nós já tivemos flagrantes na nossa cidade, por exemplo, de operações em 2025, de 50% dos abordados não eram habilitados. Além do perfil dos condutores, o mapeamento da INDEC identifica os pontos críticos da cidade. Marcelo Carpenter aponta quais são as vias que exigem maior atenção das equipes de fiscalização e como o monitoramento desses locais ajuda a poupar vidas. Então, a gente pegou os principais eixos viários da cidade, tanto os acessos, né, de outros municípios, né, da área metropolitana. Então, todas as questões de entrada e saída da cidade são os eixos principais que nós fizemos o nosso mapa, né? E aí a gente apontou, por exemplo, a região da John Boy ainda infelizmente, uma área que acaba se tendo muitas vítimas fatais envolvendo álcool e bebida. Então, nós temos concentrado boa parte das nossas ações naquela região, mas atendendo a cidade como um todo, né? Região da saída para Souza, saída para Barão Geraldo, ali para Mogi Campinas, né? A região aqui da Norte e Sul, que é um ambiente que tem bastante vida noturna, né? E aí as pessoas acabam consumindo a bebida e transitando ali naquela região. Então, a gente começou a fazer esses enfrentamentos nessas áreas principais e, com muito êxito aí, com gratidão, a gente tem conseguido reduzir
o número de óbitos aí num período similar aí do ano passado. A presença dos agentes nas ruas também funciona como um lembrete educativo. Sabendo que a fiscalização está ativa, o motorista tende a redobrar a atenção. Entre as principais condutas de risco, o coordenador destaca que o cerco à alcoolemia ganhou força, mudando a dinâmica das abordagens e combatendo uma das misturas mais perigosas para a segurança viária. Nós vínhamos, né, até então, sem a questão da alcoolemia envolvida, um dos principais fatores de risco, né, acabam envolvendo a questão da velocidade, né? O flagrante do excesso de velocidade em Campinas era muito forte, a questão do não habilitado, a questão do estacionamento proibido, a questão de dirigir com veículo, por exemplo, sem o licenciamento, eram questões que eram bem flagradas na cidade, e a partir do momento que a alcoolemia passou a fazer parte do conjunto de fiscalização, né, que a INDEC começou a ofertar para o município, em parceria com as forças de segurança pública, é importante a gente relatar isso e dizer isso, né, que nenhum ato da INDEC é desvinculado das forças de segurança. Então, a INDEC ou está com a Polícia Militar ou ela está com a Guarda Municipal, justamente pela questão da abordagem, né? O medo da imprudência alheia faz com que muitos motoristas mudem a rotina. Tem gente que nem bebe, mas evita sair à noite para não cruzar com quem dirige alcoolizado. A fiscalização entra para garantir que quem respeita a lei não seja refém do erro dos outros. Mas eu tenho relatos, por exemplo, de pessoas que não consomem bebida, que evitam sair à noite justamente pela possibilidade de se envolver num sinistro não causado por ele, né? Por um terceiro. Então, essa sensação de segurança que a gente quer proporcionar para a cidade, para que todos possam dirigir de forma mais consciente, sabendo que vai passar em algum momento por alguma fiscalização de trânsito dentro da cidade. Então, quando a pessoa tem essa consciência de qualquer dia da semana, ele pode sair de casa e passar por uma operação de fiscalização, a tendência dele é melhorar a qualidade do geral, né? Da sua conduta pessoal, do estado do veículo e da sua documentação. O coordenador reforça que o respeito às normas é, acima de tudo, um ato de cidadania para proteger a própria vida e a de quem cruza o nosso caminho. Eu acho que o trânsito seguro ela é uma questão muito de ética e cidadania, né? Essa pessoa ela tem a consciência de que ele dirigir com um carro em bom estado, com documentação em dia, a pessoa não ingerir bebida alcoólica, ela está garantindo a segurança de si mesmo, né? E de todo o ambiente do seu entorno. É o grande desafio, né? As pessoas observarem a sinalização de trânsito, respeitarem a sinalização de trânsito e seus agentes. Quando a gente, às vezes, proporciona um desvio, proporciona uma operação, a intenção maior, né, é justamente aumentar a sensação de segurança na nossa cidade, tirando essas pessoas que insistem no comportamento de risco, né, de circulação, ou até gerando a questão punitiva para essas pessoas, para que elas entendam que aquele ato ela não envolve só a vida daquela pessoa, mas a de terceiros, né? Campinas busca, com essas medidas, atingir a meta da Organização das Nações Unidas, de reduzir pela metade as mortes no trânsito até o fim desta década. Um desafio que, como vimos, depende tanto da força da lei quanto da consciência de cada motorista. E a intenção realmente é de diminuir, né, 50% dos óbitos da nossa cidade. Então, é uma meta ousada, né? Mas que requer realmente o esforço de cada ente atribuído. Nós estamos falando da região, por exemplo, de educação. Educação faz um trabalho muito forte na região de bares da nossa cidade, conscientizando as pessoas, né? Em situações de emergência no trânsito ou sinistros com vítimas, o socorro deve ser acionado imediatamente pelo SAMU, no 192, ou pela Polícia Militar via 190. Já para ocorrências que envolvam a circulação ou sinalização, o contato principal da INDEC em Campinas é o telefone 118. O serviço funciona 24 horas por dia. Também é possível solicitar atendimento pelo WhatsApp no número 1937312910. Natália Tetzner para a TV Todo Dia. Bom, vamos para a primeira pausa no Jornal Todo Dia, intervalo rápido e a gente volta já. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina.
Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui, seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. A proteção de menores de idade é o assunto aqui no Jornal Todo Dia. Nós já estamos acostumados, já ouvimos falar muito sobre o ECA, né? O estatuto que cuida das crianças e dos adolescentes. Mas agora temos também o ECA Digital, que é a proteção direcionada aos menores de idade no ambiente online. Estamos tendo muitos casos de crimes cometidos em jogos digitais, em chats de redes sociais, então é muito importante essa atenção e esse ECA Digital foi criado justamente para isso, para a proteção de menores de idade no ambiente online, no ambiente digital, seja no computador, seja no celular, de diferentes maneiras, os crimes podem acontecer e essa proteção é importante. Quem traz uma matéria especial sobre isso é Cristiane Azanha. Em 1990, quando o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, foi sancionado, o mundo era analógico. O perigo era físico, visível, palpável. 36 anos depois, as fronteiras caíram. A rua agora é uma rede global e o estranho na esquina pode estar dentro do bolso do seu filho. A implementação do chamado ECA Digital, que ocorreu no dia 15 de março, não é apenas uma reforma jurídica. É um grito de urgência por uma nova camada de proteção no código binário. Para a Justiça, o ECA Digital é uma importante ferramenta para a proteção da criança e do adolescente. E o lucro das Big Techs, por exemplo, não pode estar acima da segurança psíquica de um menor, como explica o juiz Iberê Dias. Existe uma dificuldade pela falta de previsão legal e pela falta de instrumentos mesmo de coerção dessas Big Techs para fazer com que elas tenham que se enquadrar. O ECA Digital veio muito para isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que entrou em vigor recentemente, veio muito nessa linha de dizer as Big Techs que ganham rios de dinheiro, bilhões de dólares com as mídias digitais, inclusive com crianças e adolescentes, precisam ter a responsabilidade de proteger crianças e adolescentes. Essa responsabilidade, falando só de crianças e adolescentes, não pode recair exclusivamente sobre mães, pais, pessoas que são responsáveis pelo cuidado dessas crianças, né? Então, essa foi a principal ideia do ECA Digital. Como é que a gente faz para trazer as Big Techs para a responsabilidade? Porque elas estão ali tranquilas, né? Mães e pais e pessoas que são responsáveis pelos cuidados de crianças, quebrando a cabeça para entender como é que eles vão lidar com a escala 6x1, com pegar ônibus em grandes cidades, né? Pensar São Paulo, por exemplo, a pessoa pega 2 horas de ônibus para ir trabalhar, 2 horas para voltar, trabalha 8 horas por dia, inclusive aos sábados. É inviável pensar que essa pessoa vai ter como fazer um controle parental efetivo no seu filho e não é exigível que isso recaia sobre essa pessoa também, né? E em contrapartida, a plataforma está ali se valendo dessa dificuldade para ganhar mais dinheiro, para fazer com que aquela criança fique mais tempo presa, né, no feed, no que a plataforma apresenta para aquela criança. O ECA Digital veio nessa linha. E a realidade digital é muito mais dinâmica do que a nossa capacidade de conhecer aquilo. Então, aquilo que é diariamente oferecido para as crianças, inclusive de forma subliminar, sem que a criança se dê conta daquilo, acontece em uma velocidade muito mais rápida do que a gente tem possibilidade de aprender. Então, é uma luta completamente desigual. É uma briga completamente desigual das Big Techs, das grandes plataformas, com
a capacidade familiar de lidar com aquilo. Então é óbvio que as Big Techs precisam ser responsabilizadas. No caso do ECA Digital, o ECA Digital veio principalmente para isso, mas ele é referente apenas a crianças e adolescentes. Era mais do que necessário, foi construído por diversas pessoas que são especialistas, cada uma na sua área. Foi um trabalho longo de anos, muito estudado. O ECA Digital é uma excelente legislação. Claro, com o tempo a gente vai perceber uma falha ou outra, isso acontece com qualquer lei, né? E a ideia é que o tempo também nos permita fazer os ajustes legais que são necessários. É impossível a gente antever todos os problemas, a lei não tem como fazer isso de cara. Então, quando uma lei entra em vigor, ela passa a ser aplicada, a gente vai percebendo aos poucos que brechas existem ali. E a gente vai adaptando a lei para ir fechando essas brechas, isso é normal, não é nenhuma lei infalível. Mas o ECA Digital, assim como foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, uma legislação muito avançada, de vanguarda mesmo em 1990, ainda hoje eu acho que o ECA Digital também vem nessa mesma linha, uma legislação bastante avançada, claro, eventualmente vai ter pontos de aprimoramento como qualquer lei, mas é uma legislação que veio em excelente hora, mais do que necessária, e que eu acho que tende a surtir efeitos para outras áreas, como eu estou dizendo, né? Inclusive para pessoas adultas. Essa nova interpretação jurídica empurra as plataformas para a responsabilidade compartilhada. Não basta oferecer serviço, é preciso garantir a moderação de dados de quem ainda não tem o discernimento pleno para estar na rede. Na DDM, Delegacia de Defesa da Mulher de Americana, que também atende situações de violência envolvendo crianças e adolescentes, o desafio é combater a falsa sensação do anonimato do criminoso. O abusador, o aliciador, ele se sente seguro através de um avatar. O que o ECA Digital traz de novo é o fortalecimento da inteligência investigativa. Hoje, há canais diretos para a quebra de sigilos que antes levavam meses, mas o crime evolui. Mas mesmo assim, ainda ocorre o aliciamento progressivo. O criminoso finge ser uma criança, ganha confiança, pede fotos. Quando os pais percebem, a chantagem já começou. Por isso, a prova digital, o print, o link, o ID do usuário, tornou-se o principal aliado no inquérito. Essas são as principais ocorrências que chegam até a gente. Sabe? Normalmente, os crimes que a gente tem apurado antes do ECA Digital, a pessoa se passava por adolescente, por criança, ganhava confiança, depois mudava, né, para outras redes sociais, fingindo ser adolescente, e desde então, quando ele se revela, já existe uma confiança e já existe os atos exigindo filmagem, exigindo vídeos. A polícia, ela tem atuado de forma assim, sequencial no combate a esses crimes. O que nós temos com o ECA Digital é algum preenchimento de algumas lacunas que existiam anteriormente. Então, é o que a gente chama de uma lei especial. Essa lei especial, ela vem nos trazer novos elementos jurídicos para que aqueles entraves que a gente tinha anteriormente, a gente não tem atualmente. O que, de fato, tem proporcionado melhora na investigação e melhora nos esclarecimentos de crime e, por isso, conclusão dos inquéritos policiais. Muitas vezes, no desespero, ao descobrir um conteúdo suspeito, os pais acabam apagando as conversas, bloqueando o usuário, enfim. Qual a orientação técnica da polícia para que essa prova digital, enfim, seja preservada e que tenha validade jurídica, por exemplo? O comportamento dos pais no ambiente digital, ao se deparar com um crime na natureza digital, tem que ser o mesmo comportamento que a gente já tem no mundo real. No mundo real, a gente não mexe no local de crime, a gente não mexe em um cadáver, a gente não mexe em um local de roubo. Por quê? Porque a perícia que vai estar presente no local vai colher as impressões digitais. No mundo digital é a mesma coisa. Quando a família se deparar com qualquer crime digital, evitar é uma conduta muito comum. Os pais passarem a interagir, se passando pela criança ou adolescente, a querer, na intenção de ajudar, ele acaba atrapalhando. Então, se deparando com o crime digital, a conduta pegue o telefone e se dirija a uma unidade policial, porque vai ter um policial que tem conhecimento técnico para preservar a cadeia de custódia, que é esse nome técnico que a gente usa para que, desde o conhecimento do crime, a gente extrair por um órgão pericial, por um perito técnico, todas as informações necessárias para subsidiar as investigações. Evitar não mexer em hipótese alguma e trazer para a unidade policial. A responsabilidade dos pais, que a gente tem já pelo Código Penal e não aí pelo ECA Digital, como existe o dever legal de agir, em se
tendo conhecimento do crime quando o pai é omisso, quando o pai não leva ao conhecimento e não toma as cautelas para a preservação das provas. Se posteriormente descoberto, aí sim, nesse dever jurídico, o pai responde pela omissão, mas de não levar ao conhecimento. Mas assim, o que é importante aos pais, assim que tomar conhecimento, se dirigir a uma delegacia, sem perigo nenhum, sem preocupação de responsabilização. A responsabilização está quando ele está ciente do fato, ele não toma as devidas cautelas e a comunicação para a autoridade policial. É nesse emaranhado de dados e conexões que a vida de milhões de jovens brasileiros circula. Se por um lado a lei cobra as empresas e a polícia persegue os criminosos, por outro surge um novo embate jurídico. Até onde os pais podem invadir a privacidade dos filhos em nome da segurança? É um equilíbrio delicado entre a autonomia e vigilância, que agora ganha novos contornos nos tribunais e dentro das casas. Muitos adolescentes questionam: meu pai pode ler meu WhatsApp? Juridicamente, o poder familiar se sobrepõe à privacidade absoluta do menor, quando o objetivo é a proteção da vida e da integridade. O ECA Digital reforça que os pais têm o dever e vigilância. Se um crime acontece e os pais foram omissos quanto ao uso abusivo ou perigoso da rede, eles podem sim ser responsabilizados. Hoje, com a alteração legislativa, vindo esse ECA Digital, algumas coisas mudaram. As plataformas, a partir do ECA Digital, são obrigadas a manter determinados mecanismos, especialmente do controle parental e da limitação de idade. Todas as plataformas devem ter isso. Não existe mais aquela possibilidade de autodeclaração, que era aquele clássico "tenho mais de 18 anos". Hoje isso é feito pelos pais através de um mecanismo próprio das redes sociais ou das plataformas. Hoje também, com o ECA Digital, as empresas elas podem ser responsabilizadas através da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, em que podem ser aplicadas multas de até 10% do faturamento de um grupo econômico que gerencia essas redes sociais ou plataformas. Então, a nova lei ela traz sanções graves para empresas que violam a integridade física e moral dos adolescentes, especialmente quando são expostos a conteúdos impróprios. Hoje as empresas elas têm a obrigação de zelar por esses conteúdos, verificando uma ilegalidade flagrante de conteúdos que são obviamente impróprios ou até tendenciosos ao crime. Eles têm o dever de excluir o conteúdo e banir os usuários que fizeram essa publicação. E isso tudo vem trazendo mais segurança para as crianças, para os adolescentes que hoje têm acesso fácil a celulares, tablets, computadores, e acaba trazendo um ambiente mais seguro para eles. Para a mãe e pedagoga Regina Maiara Marquezini, a teoria jurídica se traduz em rotina. A filha Maria Clara tem apenas 8 anos, mas o acesso ao mundo não é total através desse pequeno aparelho. Aqui, a implementação do ECA Digital acontece no controle parental e na conversa franca. Geralmente ela fica mais no celular ou assistindo vídeos, coisas assim, dentro de casa quando a gente tá junto, para que eu possa estar ouvindo. E tanto no meu celular quanto no celular do meu marido, nós temos um aplicativo que registra o que ela tá assistindo, o tempo que ela tá assistindo, o que ela tá jogando. Então eu posso estar em qualquer lugar que eu posso bloquear o aparelho dela se eu achar que o conteúdo é inadequado. E já aconteceu o caso de você ter que falar com ela, de explicar para não conversar com estranhos? Como que é essa abordagem? Conversa não, porque desde o princípio eu falo, você pode jogar, mas eu não quero conversando com ninguém. Às vezes ela joga, né, joguinhos, mas ela tá paralelo com o WhatsApp com as amiguinhas de escola. Até aí tudo bem. Mas, por exemplo, já aconteceu episódios de eu ouvir conteúdos inapropriados na televisão, que às vezes eu deixo ela assistir na televisão para que eu possa ouvir também. Então aí eu sento, abordo com ela, falo, isso não é legal, não é coisa para você estar ouvindo, não é coisa para sua idade. Aí a gente bloqueia o conteúdo. Hoje ela é pequenininha ainda, mas muitas pessoas falam que os pais têm que respeitar a privacidade dos filhos. Na sua casa vai ter isso? Privacidade até certo momento, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que dar privacidade, nós temos que ensinar, educar, e eles mesmos têm que entender até onde eles podem ir. Então não adianta a gente dar privacidade total para... Hoje ela tem 8 anos,
Mas quando ela tiver 15, eu dar uma privacidade total para ela, sem eu ter segurança no que ela tá fazendo, sem ela ter segurança no que ela tá fazendo. Então agora ela pequena, eu tenho que estar educando para que lá na frente eu tenha bom resultado. O ECA Digital não é um ponto de chegada, é um processo contínuo. É a tentativa de humanizar o código e garantir que, no futuro, esses jovens lembrem da internet como um lugar de aprendizado e conexão, e não como um território de traumas. A lei dá o caminho, a polícia dá o limite, mas é a sociedade unida que garante que a infância continue sendo, acima de tudo, segura. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Depois de falar da proteção de crianças e adolescentes, a gente traz uma história positiva de um escritor mirim da nossa região que tem se destacado. Um garoto que participou, inclusive, do Domingão com Hulk e vai criando a sua trajetória já dentro da literatura e do mundo dos estudos. O escritor mirim de Americana lançou o livro na cidade de São Paulo, que promete muito sucesso pela frente. Confira na reportagem de Diego Rodrigues. Aos 14 anos, o estudante Eduardo Fonseca, de Americana, encontrou um jeito diferente de se aproximar da matemática, transformando números em histórias cheias de aventura. É com essa proposta que ele participa da BET Brasil, uma das principais feiras de tecnologia voltadas à educação, que acontece entre os dias 5 e 8 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo. Com destaque em competições da área, ele também já chamou a atenção no quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Hulk. O escritor explica como percebeu que a matemática pode virar uma história e não só uma disciplina da escola. Então assim, né, eu sempre gostei muito de matemática e essa curiosidade me levou a perguntar qual que foi, como que surgiu a matemática, qual foi a origem da matemática. Aí eu pensei assim, eu quero ensinar isso, mas não de um jeito chato. Então eu pensei em fazer uma história e juntar a história com a história da matemática, entendeu? A origem da matemática com uma narrativa. E aí eu juntei as duas. Entre fórmulas e desafios, surgiram personagens, viagens no tempo e até uma missão para salvar a humanidade. Na obra, o aprendizado aparece de forma leve e envolvente. Eduardo conta como foi transformar um conteúdo que muita gente acha difícil em uma aventura divertida. Foi um pouquinho complicado porque eu não queria que ficasse muito técnico, né? E pra não ficar chato. Então deu um trabalhinho para equilibrar as duas coisas, a narrativa e o conteúdo técnico. Mas no final, acho que depois de bastante tempo revisando e tentando de novo, eu acho que eu consegui fazer bem o negócio. Depois da experiência na televisão, surge um novo passo: alcançar leitores e ampliar o interesse pela matemática entre os jovens. Ele fala sobre a expectativa para apresentar o trabalho na BET Brasil. Muito legal, né? Porque lá a BET é um evento muito de educação, né? E é muito importante. E aí eu vou conseguir levar um livro que fala sobre matemática, onde tem um público para isso. E aí eu vou conseguir interagir com o pessoal que gosta de aprendizado, de matemática. Eu acho que vai ser muito legal. Novos projetos já estão nos planos, sempre com a proposta de estimular o interesse pelo conhecimento de forma acessível. O estudante deixa uma mensagem para quem ainda vê a matemática como um bicho de 7 cabeças. A matemática não é um monstro, né? Você tem que encarar ela um passo por vez, porque você não vai entender tudo de uma vez. Você tem que começar pequeno e aos poucos você vai entendendo. Eu mesmo, né, demorei para ficar bom do jeito que eu sou hoje em dia em matemática. Quando eu era criança, eu estudei bastante matemática. Todo dia eu pegava e estudava um pouco. No começo era um pouco difícil, mas depois você vai entendendo e construindo uma base, você vai começando a pegar as ideias mais rápido, entendeu? E não é tão difícil assim. A experiência na televisão também deixou marcas no caminho do jovem autor. Eduardo participou do quadro Pequenos Gênios do Domingão com Hulk, que reúne crianças e adolescentes com altas habilidades em desafios de raciocínio, memória e conhecimento. Depois dessa vivência, ele encontrou ainda mais motivação para seguir explorando a matemática, agora também por meio da escrita. Ele conta como essa experiência influenciou a decisão de se tornar escritor. No programa, eu sabia que eu já era bom em matemática, então eu queria fazer parte da matemática. No entanto, nos treinos, eu percebi que também eu era bom na parte das letras, né? E aí, depois do programa, a editora Inteligênios me procurou e viu se eu queria fazer um livro. E aí eu achei a ideia bacana e legal,
E aí, depois do meu primeiro livro, eu vi que não era tão difícil quanto eu pensei, né? Porque eu comecei primeiro com um livro mais fácil, né? Um pouco menor, e agora tô fazendo um livro um pouco maior. Então, um passo de cada vez, eu acho que isso influenciou muito, me abriu a porta, entendeu? Tipo, o programa me abriu as portas para fazer o livro. Falando em influenciar, tem alguns livros que te que influencia na sua escrita ou que você gosta de ler mesmo? Fala um pouco dos seus hábitos de leitura. Eu sempre... Bom, quando eu tava na primeira série, na segunda série, eu li muito livro. E era nessa faixa etária, e eram livros parecidos com o meu primeiro livro que eu fiz. E aí, esses livros aí já me conseguiram uma base sólida. Além disso, a própria editora também forneceu livros para eu estudar e poder ter uma ideia como que funciona. E além disso, os livros da escola, que eu acabo lendo, que a escola também fornece, de trabalho. Então, tipo, Dom Casmurro, Droga da Obediência, alguns livros assim, me ajudaram bastante a ter essa parte técnica. O incentivo da família acompanha cada etapa dessa trajetória. Em casa, o aprendizado vai além dos livros e se transforma em incentivo constante. O pai comenta como é observar esse interesse desde cedo. É um desafio para a gente também como pai, porque é uma criança realmente que está sempre buscando algo a mais. O Eduardo tem muito interesse no estudo, ele é muito dedicado. Muitas das conquistas dele não é simplesmente pelo fato, é uma criança inteligente. É uma criança inteligente, mas uma criança inteligente com foco, com disciplina. Então ele está sempre buscando se desafiar. Então, um exemplo, mesmo quando ele participou no programa, ele estudava muito. Antes disso, o que aconteceu? Ele pegou matemática, que ele falou, ele fez Kumon, fez outras técnicas de matemática, que ele sempre estudava todos os dias. Então, a gente tem o desafio nosso como pai é ficar buscando alternativas, não só da escola, para ele poder estudar. Então, a gente buscou técnicas Kumon, depois Soroban, técnicas de programação. Então, tem que buscar várias atividades para ele poder estar preenchendo o tempo dele com o interesse dele, que é do estudo. Para o pai do estudante e escritor, a transpiração é mais importante do que a inspiração, quando o objetivo é alcançar grandes resultados. Eu acho que ainda a transpiração é o mais importante, porque você pode ver, não adianta ser só inteligente se você não buscar desenvolver isso. É que nem você pode ver, por exemplo, vamos até pegar um dos ídolos do Brasil, o Oscar, que foi jogador de basquete. Enquanto todos iam embora depois do treino, ele ficava lá arremessando vários e vários remessos. Então ele falou que ele dava muitos remessos depois do treino de todo mundo. E com o resultado disso, ele bateu recorde, foi o ídolo nacional. Então não foi só pelo talento dele, também teve o esforço. Aí você pode pegar o Rogério Ceni, jogador de São Paulo, goleiro. Ele depois dos treinos, ficava lá batendo um monte de falta. Conclusão, se tornou um dos goleiros mais artilheiros aí, do mundo. Mas então isso mostra que a transpiração, eu ainda, na minha opinião, acho que é o mais importante. Eu vejo muito isso no Eduardo. Ele pega alguma coisa, ele pega para valer, ele se motiva em realmente buscar se melhorar a cada dia. Então isso é um mérito também dele, desse foco, dessa disciplina que ele tem no dia a dia. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Baita história desse garoto que tem um grande futuro pela frente. Bom, vamos ao segundo e último intervalo desta edição do Jornal Todo Dia. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, querido povo de Deus. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Histórias que inspiram, olhares que surpreendem. Jornalistas viajam pelo Brasil e pelo mundo em busca de grandes histórias. Caminhos da Reportagem. Toda sexta às 11 horas da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. E olha só, feriado do dia 1º de maio, muita gente já com programação para o final de semana.
mas a gente também deixa uma dica aqui no Jornal Todo Dia, um teatro gratuito em Americana de um espetáculo que mistura a cultura, mas também o lado político. Uma peça teatral que aborda a ditadura argentina. Nosso repórter Diego Rodrigues conversou com participantes desse espetáculo e traz na reportagem pra gente. A memória pode ser leve como uma lembrança boa ou pesada como marcas que o tempo não apaga. É a partir dessa reflexão que a Companhia dos Náufragos de Campinas chega à Americana com o espetáculo Instruções para Abraçar o Ar, em cartaz nos dias 2 e 3 de maio, na Fábrica das Artes, com entrada gratuita. O assistente de direção, Moacir Ferraz, fala sobre o texto que inspira a montagem. E o texto é um manifesto contra as ditaduras. E como nós estamos num momento, num mundo em que o fascismo anda vicejando novamente, nós achamos importante remontar esse texto para falar sobre os horrores que uma ditadura pode causar numa sociedade. No palco, apenas 2 atores se desdobram em 6 personagens para contar uma história atravessada pela ditadura militar argentina. A encenação mistura poesia, fantasia e realidade para revisitar um passado que ainda reverbera. Moacir Ferraz explica como foi o processo de construção dessa dinâmica em cena. É um casal de atores que interpreta 6 personagens. Tem 2 casais de velhos, que são os avós, que estão em busca da neta desaparecida. Tem um casal de cozinheiros, que na verdade são guerrilheiros disfarçados de cozinheiros, que vão ser as vítimas da ditadura. E tem um casal de vizinhos, que são parte daqueles que delataram o movimento motoneiro e depois aplaudiram quando a casa foi fuzilada com mais de 3.000 tiros. Então essa foi a primeira dificuldade, realmente, pensar na construção desses personagens, na transição de uma cena para outra, né? Porque a peça lida não só com espaços diferentes, mas com temporalidades diferentes. Com direção de Fernando Yamamoto, do grupo Clowns de Shakespeare, o espetáculo marca o encontro entre companhias que apostam em um teatro próximo do público e conectado com questões sociais. O assistente de direção destaca a estética escolhida para a montagem. O cenário a gente tentou minimamente caracterizar com aspectos da época, muito embora a peça não seja criada na estética realista, nem atuação, nem cenário, nem figurinos, né? A gente busca alguns elementos que evocam a atmosfera daquela época no figurino. E então a dificuldade realmente maior foi isso, porque a base da encenação é o jogo teatral, não é? Nós temos um cenário bem funcional, uma iluminação também bem objetiva. Além das apresentações, o projeto também promove a oficina gratuita Corpo da Palavra, que propõe explorar voz, corpo e expressão como ferramentas criativas. A iniciativa reforça ainda a importância das políticas públicas no acesso à cultura. Moacir Ferraz fala sobre a proposta da oficina e esse papel social do projeto. É uma oficina curta. A gente vai fazer uma troca de experiências no sentido de tentar dar algumas ferramentas técnicas para que, através do trabalho vocal, o ator consiga a presença cênica como um todo. Sem essa política cultural, esse trabalho não existiria. Então, é importante que isso fique bem marcado e que a população se atente a isso, porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né? E o teatro é uma arte tão antiga, hoje em dia está tão difícil tirar a pessoa da frente das telinhas, né? E proporcionar um encontro, e acho que o teatro é muito importante nesse sentido, de promover um encontro entre as pessoas através desse encontro, fazer reflexões importantes sobre o mundo em que a gente está vivendo.
O espetáculo Instruções para Abraçar o Ar será apresentado no sábado e domingo às 8 da noite na Fábrica das Artes, em Americana. A entrada é gratuita e a programação inclui recursos de acessibilidade e oficina aberta ao público. Uma oportunidade de se aproximar do teatro e refletir sobre história, memória e os caminhos da sociedade. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Muito bem, e assim a gente encerra mais esta edição do Jornal Todo Dia. Ao meio-dia estamos de volta com o Todo Esporte e hoje com uma estreia especial no Todo Esporte. Deixo como surpresa para que você nos acompanhe ao meio-dia. E às 18 horas temos a segunda edição do Jornal Todo Dia, trazendo as atualizações desta sexta-feira. A todos um ótimo final de semana. A gente se encontra no Jornal Todo Dia na segunda-feira. Ao meio-dia estarei no Todo Esporte. Um grande abraço e até mais!